Graça e paz do Senhor seja com todos. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos dar graça, nos dar sabedoria, autoridade. Que nesta hora o nome do Senhor seja glorificado, exaltado em nossas vidas. Eu quero estar aqui orando, né, juntamente com vocês. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Pai, nesta hora, coloca minha vida diante do teu altar. Meu Deus, eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor repreenda, Pai, todo embaraço, Senhor, das nossas vidas, da vida dos nossos filhos, netos, da nossa parentela de longe e de perto. Meu Deus, visita meu pai, visita minha mãe, visita, Senhor, aqueles que estão precisando de uma resposta tua. Meu Deus, eu coloco o meu neto nas tuas mãos, Pai. Dá, Senhor, resposta a ele. Meu Deus, aleluia, que o Senhor venha firmar os pés dele, Pai. E todos os jovens, Senhor, da idade dele, que o Senhor venha firmar. Meu Deus, olha aí essa nova caminhada dele, Pai. Se for da tua vontade, meu Deus, se sim for da tua vontade, Pai. Prepara, Senhor, uma oportunidade para ele vir estar comigo, Jesus. Mas se não, que o Senhor possa preparar o melhor para ele onde ele está. Deus, eu quero nesta hora repreender todo espírito maligno na vida dos jovens, Senhor. Meu Deus, dos adolescentes, das crianças, guarda as nossas crianças do Brasil e do mundo. Guarda os nossos jovens, Pai, guarda os nossos adolescentes. Meu Deus, os nossos idosos, Pai amado e querido, vai entrando dentro dos lares. Pai amado e querido, vai visitando os casais. Deus amado e santo, visita, Senhor, a nossa igreja, vai tirando todo o cansaço físico e espiritual. Entra com justiça nas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, tira todo o medo, Senhor. E que nós possamos testificar e testemunhar, Pai, da tua grandeza, da tua bondade, da tua infinita misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, nos curando, Pai. Vai trazendo cura, meu Deus, para nós, para os nossos familiares. Meu Deus, para aqueles que nós amamos, aqueles que nós temos orado, Senhor. Vai ouvindo a nossa oração, Senhor. Vai visitando a casa da tua serva, visita a filha dela. Repreende, meu Deus, todo espírito de depressão, de ansiedade. Meu Deus, em nome de Jesus, toda inquietação, que o Senhor vá tirando, Senhor, unge do alto da cabeça a planta dos pés. Prepara, Senhor, prepara, meu Deus, eu quero colocar, Senhor, Luan, nas tuas mãos, aquela cirurgia ali que foi feita. Meu Deus, vai tocando, meu Deus, vai tirando, Senhor, aleluia, todo mal-estar. Meu Deus, dá, Senhor, graça. Meu Deus, restaura o teu filho, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero ler alguns versículos aqui no livro de Jeremias 18, aleluia, uma palavra muito maravilhosa, uma palavra que, se a gente for meditar, ministrar ali, né, profundo, e ver a palavra, a leitura, estudar a leitura, a gente vai ver como Deus ele é tremendo, né? A gente vai aprender com o Senhor, né? E ver a grandeza dele quando ele dá um chamado, quando ele nos chama, ele nos garante. Nós é que somos muito covardes, mas quando o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida, ele garante. E Deus, ele fala, né? Não nesse capítulo aqui, mas no capítulo 1, se não me engano, do livro de Jeremias, ele vai falar para Jeremias que ele foi escolhido e chamado desde o ventre, né? E aqui no versículo 18 ele diz assim, o contexto vai dizer, o vaso do oleiro, a impiedade do povo, ou seja, o vaso na mão do oleiro e a impiedade do povo, ou seja, um povo injusto, um povo que Deus estava falando, um povo que Deus estava trabalhando na vida deles, um povo que Deus estava dando oportunidade, mas ainda assim não queria ouvir, né? Aleluia, não queria ouvir. Um povo teimoso, um povo rebelde. E como diz a palavra do Senhor, um povo de dura serviço. Amados, não é diferente no dia de hoje, né? Nos dias de hoje também tem pessoas como dessa época aqui. E essa palavra também serve para os dias de hoje, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus começa falando para Jeremias, Jeremias, não fica, aqui não está falando assim não, vamos fazer como o pastor falava, né? Fala, a gente pode conjecturar, né? Trazendo para os dias de hoje. Desce. Se levanta, Jeremias. Aqui está falando isso. Levanta-te, ou seja, se levanta, Jeremias, e desce. Aonde? Na casa do oleiro.
Vá falar com Deus, desce, vai falar com Deus. Aqui ele está falando de um homem que faz um vaso, né? Mas esse homem aqui, que ele está falando, ele está mostrando para Jeremias, né? Como é que aquele homem faz esse vaso, né? E ele vai e fala, será que eu não posso fazer? Quando Deus fala com Jeremias, levanta-te e desce, é como se Deus estivesse falando para mim e para você. Por que está assim? Por que está de cabisbaixo? Por que não se levanta para mim falar contigo? Por que não se levanta e fale comigo para mim te mostrar? Porque ele pode fazer todas essas coisas, né? Aleluia. E ele diz, né? Desce a casa do oleiro, para ele descer, né? Aleluia. E o versículo 3, ele vai dizer... E ele ainda fala assim, farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, você vai ouvir, Jeremias, o que eu posso fazer. Ou seja, você vai ouvir, Maria, você vai ouvir, né? Sandra, João, Pedro, Manel, né? Vocês vão ouvir, aleluia. E aqui ele diz assim, e Jeremias falando, né? E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O povo de Israel estava temando com o Senhor, mas ele está dizendo, será que eu não posso fazer com esse povo como esse oleiro fez com esse vaso? Se está na mão do Senhor, se está se estragando, o Senhor pode amassar. E o amassar dói. Se a gente estava lendo esse livro de Jeremias, eu comecei a prestar atenção como o povo de Israel era teimoso. E é até hoje, né? Então, tinha muitos que obedeciam, sim, mas a maioria não obedecia. E Deus dava oportunidade, né? Deus dava oportunidade àquele povo de todas as formas, até o ponto de trazer, né, Nabucodonosor da Babilônia, para destruir aquele lugar, por causa da rebeldia e da teimosia do povo. Então aqui o Senhor está falando, né, que não pode ele fazer, e ele fez, porque ele é Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer por mim e por você. Não há nada que o Senhor não possa colocar no lugar certo na tua e na minha vida. Muitas vezes o Senhor está falando para mim e para você, filha, é assim que eu quero que você faça, é aqui que eu quero que você anda por aqui. Mas a gente, por causa do que já aconteceu, a gente fica com medo. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha nos visitar, tirando toda a barreira, todo o medo. Eu estava falando, Senhor, se o Senhor tem obra comigo, Pai, dentro da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando os impedimentos, vai tirando os embaraços. Meu Deus, porque quando eu chego diante do altar, eu tremo, Senhor. Eu tremo, Senhor, eu fico trêmula, eu tenho medo de estar ali, Pai, deixando a tua palavra. Mas se o Senhor tem esta obra na minha vida, vai arrancando o medo, todo o pavor, tudo aquilo que não provém de ti. E faz, Pai, com que eu faça a tua obra segundo o teu propósito e não o meu. Porque a obra do Senhor, amado, é a coisa mais linda deste mundo. Fazer a obra do Senhor, orar, impor as mãos e ver pessoas curadas, orar e ver pessoas sendo libertas, orar e as pessoas dizem, olha irmã, o Senhor orou e Deus fez, louvado e agradecido é o nome do Senhor, amém? Pai, nesta noite, que nós viemos conhecer, Pai, cada dia mais o Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, faça de nós segundo o teu propósito e a tua vontade. Meu Deus, vai tirando toda barreira, todo impedimento. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. E aonde há um enfermo, Senhor, que a tua palavra o alcance, Senhor. Em nome de Jesus. Alcance, Senhor, os nossos familiares. Tira toda barreira e todo impedimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam comigo, contigo e com todos os nossos familiares. E aonde essa palavra chegar, que você seja abençoado, que você seja curado, que a bênção do Senhor te alcance e nos alcance, para a glória dele. Amém? Fique com Deus e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.